Eu preparei o texto de um jeito que eu não gosto de fazer, não gosto de assistir, que é muito texto. Porque eu achei que teólogo, falando de teologia na economia, você pode dizer, não, isso é invenção de teólogo, está vendo coisa que não existe. Como o teólogo vê fantasma, vê anjos, está enxergando. Então, para dizer que não estou inventando, eu resolvi colocar citações. Mas como a gente tem 20 minutos, até meia hora, e do fundo não vai ler, então fica somente como prova de que eu estou falando de coisa que existe. E eu vou resumindo, tudo bem? Porque senão a gente for ficar lendo, o pessoal não vai enxergar e tal. E o tema central, a pergunta central é: se os críticos do capitalismo sempre falam tão mal do capitalismo, com suas desgraças econômicas, processo de exclusão, desigualdade, etc., e até a FMI hoje está preocupado com excessiva desigualdade mundial, que ameaça, segundo a diretora-geral, a sustentabilidade e a eficiência do sistema econômico, e criaram um tipo de Fórum 21 à moda burguesa, que chama por um capitalismo mais inclusivo. Quando o FMI, Banco Mundial, cria um fórum para discutir por um capitalismo inclusivo, nós estamos mal. Só que, por que capitalismo atrai tanto? Uma vez eu estava discutindo isso, tinha umas chinesas, e eu falei essa questão. O pessoal só falou mal. Aí eu disse, tem alguma coisa errada. Se é verdade tudo que nós dizemos, por que 800 milhões de chineses estão doidinhos para entrar no capitalismo? O resto não tem esperança, não é que eles não querem. Então nós precisamos entender a dimensão fascinante do capitalismo. A dimensão fascinante da dominação de uma forma geral e do capitalismo em particular, que é diferente. Deixa eu fazer uma propagandinha. Eu e mais 2 amigos escrevemos um livro chamado Para Além do Espírito do Império. Saiu primeiro na Inglaterra e foi traduzido já em português, onde a gente faz essa pergunta. E é uma grande diferença entre Império Romano ou Britânico com o atual Império. Não é somente por causa de um país. Antes, o Império era imposição. Então, o sonho do pessoal era sair do Império. Hoje, sair do Império é o castigo. E o sonho do pessoal é entrar, alguma coisa de diferente de novo. Então, se a gente não entender isso, a gente não consegue captar o que está acontecendo no país. E uma hipótese com que eu tenho trabalhado ultimamente é que nós estamos passando por uma profunda mudança, ou estamos numa encruzilhada de opção civilizatória. E essa é um pouco a minha ideia que quero apresentar. E para dizer que não é invenção minha, eu quero citar, mas não dá para citar, tá? Só fica o texto. Texto do professor Celso Furtado, um dos principais livros dele, O Mito do Desenvolvimento Econômico. E ele diz que as principais teorias da época de 70, 60 e 70, início de 70, todas, esquerda, direita, centro, se baseavam, propostas sociais, em um mito do desenvolvimento. Em que consiste esse mito? De que o bom da vida é aumentar o consumo e que o padrão de consumo, que sempre é crescente, dos países ricos, poderia ser universalizado. Então, são 2 pilares da promessa moderna, da boa nova da modernidade. A boa vida não é pós-morte, é aqui dentro, na história, e nós podemos realizar isso com o progresso tecnológico, segundo, todos os seres humanos têm direito. Então, os marxistas vão criticar o capitalismo dizendo o mercado não é o melhor caminho para fazer isso. E os liberais capitalistas vão dizer o pessoal do pró-mercado vai dizer que a planificação estatal não é o caminho. Mas todos estão de acordo que é possível universalizar isso. E para o Celso Furtado, eu vou citar de novo o Celso Furtado, o mito tem um papel fundamental no processo da ciência. Isto é, para a gente poder criticar o neoliberalismo e o capitalismo de hoje, a gente também precisa ir na epistemologia das ciências modernas. A pretensão de uma razão pura, capaz de conhecer a realidade objetiva como é, ou que deveria ser. E não é somente introduzir a noção de emoção na relação com consciência, mas o papel do mito como norteador das hipóteses com as quais cientistas sociais trabalham. Então, não há razão instrumental, prática, possível, sem um objetivo, sem uma visão do que o mundo que deveria ser.
Porque senão eu não tenho como discernir se eu estou melhorando ou piorando. E na medida que vivemos a realidade da escassez, não é possível a gente ter essa visão do que é bom sem lidar com o problema de morte e vida. Porque quando você privilegia, por exemplo, ajuste econômico de hoje, você corta em algum lugar. Você corta a educação e saúde. E você tem que justificar isso. Se você corta pagamento de juros aos bancos para privilegiar programas sociais, você tem que justificar isso. São duas justificativas completamente diferentes, porque trabalham com duas estruturas míticas diferentes. E para dizer que isso não é só invenção de teólogo e nem só de Celso Furtado, eu queria citar dois autores tradicionais da esquerda. Karl Marx, que disse, inicia o Capital dizendo que o capitalismo é um sistema onde a riqueza é a coleção de mercadorias. A mercadoria, à primeira vista, parece uma coisa simples e banal, mas se você olha com cuidado, a mercadoria tem caráter metafísico e teológico. E que para entender o fetiche da mercadoria, precisamos ir ao campo da religião. Na juventude ele dizia que para entender religião é preciso entender Estado e economia. E quando ele está maduro, não sei se você pode falar maturidade, né? Ele diz, para entender economia capitalista é preciso entender religião. E vai chamar capitalismo como religião da vida cotidiana. Porque do dia especial, sábado e domingo é o cristianismo. Mas só conta sábado e domingo. De segunda a sexta, ou de segunda a sábado, o que vale é religião do capitalismo. Nessa linha, Walter Benjamin disse que capitalismo funciona como uma religião. As funções sociais exercidas pelas religiões das sociedades antigas, hoje são exercidas pelo capitalismo. E, portanto, é preciso, além do Max Weber, religião não tem uma mera função de propiciar o espírito do capitalismo, que é a tese do Weber, mas o próprio capitalismo se transforma numa religião. Esse é um manuscrito que foi descoberto em 80 e pouco, publicado pela primeira vez em 83, e que tem incentivado uma leitura interessante entre os sociólogos, e como disse Michel Louvi, de uma forma interessante, teólogos da libertação, ao grupo que eu pertenço, desde 70 discute capitalismo como religião, sem obviamente ter lido Benjamin. A fonte é o Marx. E também Max Weber, porque Max Weber também fala a mesma coisa, mas como ele não faz parte do nosso cânon, eu deixei de lado. E esse capitalismo como religião, se expressa no nosso desejo. Qual é o item que sintetiza o desejo do capitalismo? Ferrari. Esse Ferrari é edição limitada a 3 milhões de dólares. Para que alguém paga 3 milhões de dólares para um carro? Ninguém. Rico não é estúpido. Carro paga 50 mil dólares. Ferrari não é carro. Quem acha que Ferrari é Ferrari, vive na lua. Por isso que as pessoas compram Ferrari e não vão comprar pão com Ferrari. Ferrari para ocasiões especiais. Essa questão é muito importante. Ferrari é a promessa da eternidade, da infinitude desejado por ser humano na sua essência. Como dizia Pascal, o ser humano é um ser infinito na condição de finitude. Deseja o infinito na condição impossível disso. Então, ou deseja Deus, ou Ferrari. Ferrari é mais palpável do que na igreja hoje. As mulheres vão dizer essa coisa de idiota de homens, por quê? Mulher deseja Ferrari? Não, mulher deseja essas coisas. Quanto custa bolsa Louis Vuitton? De 7 a 15 mil dólares. Eu estive no Japão recentemente e eu fui na loja de usados. Jogos usados, coisas de colecionadores e tal. E tinha uma seção de bolsas Louis Vuitton. Faixa de 4 mil dólares, uma bolsa usada. Por quê? Porque Louis Vuitton não é qualquer coisa. Então, a gente precisa entender a dinâmica de sequestro do desejo, da captura do desejo. E essa foto mostra muito isto. Jovens passando a noite esperando a abertura da loja 2, 3 dias antes para poder comprar a última versão de iPhone. A esperança está aqui. O povo perdeu a esperança. Não, o povo perdeu a esperança nos nossos projetos. E a alegria quando você consegue. Nesse sentido, qual é o sacramento universal em linguagem religiosa que nos permite atingir ao infinito, ao Deus? Dólar, dólar, dólar.
Por isso que antigamente, quando as pessoas se sentiam menos gente, impuras, antigamente chamava pecadoras ou impuras, hoje a gente chamaria deprê, não sei como é que. Quando era jovem, tá na fossa. Ouvi dizer que não se usa mais essa palavra. Então, antigamente ia às igrejas para recuperar a humanidade e a pureza. Onde vão hoje? Shoppings. Tá triste, minha amiga, vai no shopping, faz compras. Antigamente, minha amiga, vamos na igreja, a gente acende uma velinha, ajoelha, reza para Nossa Senhora. Sou católico. Os dois amigos metodistas ficariam meio escandalizados. Lê Bíblia. Não é à toa que a principal reforma do Shopping Iguatemi, que é o primeiro shopping de luxo, reforma feita em 80, era um quadradão, eles colocam a estética moderna do shopping. A esquerda é catedral, a direita é um shopping. Catedral e shopping. E essas são catedrais da verdadeira religião católica universal de hoje, são shoppings. Esse aqui da Coreia, esses três, eu sei que um é de Singapura, França e Canadá. Não sei quais são, porque quando eu peguei eram, sabe? Não precisa saber. Que quando você está no exterior e está muito estressado, com cultura muito esquisita, você vai num shopping. Você se sente em casa. Porque essa é a nossa casa. Então, a promessa liberal era que todos poderiam ter isso. Só que na década de 70 surge um problema, ou reconhece um problema, que é a publicação do livro Os Limites do Crescimento, em 72. Dizendo, não é possível. Então nós temos três equações. Boa vida é aumentar o consumo infinitamente, isso é para todos, ótimo se o mundo não for limitado. De repente coloca que o mundo é limitado. Qual é a primeira reação capitalista? Isso é bobagem. É porque eles não acreditam em Deus. Eu li textos de intelectuais norte-americanos dizendo, se eles tivessem fé, os cientistas são ateus, saberiam que no final do túnel há uma luz preparada por Deus nos esperando. O cara era redator do discurso do Reagan. Gilder. Depois, não deu para mais negar. Então surgiu um pessoal humanista, de esquerda, budista, filosofias orientais, coisas do tipo. Vamos mudar o conceito de vida boa e diminuir o consumo. Que é a tentativa que tem agora com o bem viver, trazendo o modo do andino. Mas o capitalismo não funciona se as pessoas não consomem. E as pessoas não aceitam a ideia de que teu desejo não é bom. A gente quer continuar. Então qual é a solução? Não é para todos. Abandona a ideia de todos. Abandona teses liberais e, em 74, um autor que não era reconhecido internacionalmente, tinha dificuldade de publicar seus livros na década de 50 e 60, que é Hayek, ganha o Prêmio Nobel de Economia em 74. Eles criam o Prêmio Nobel de Economia em 69, antes não era visto como ciência pura, depois dão para ele em 74. E no discurso, e no discurso de conferência do Prêmio Nobel, o título é Pretensão do Conhecimento. 74, para quem lembra, estamos passando por crise do petróleo, crise do keynesianismo. Ele diz, qual é a causa da crise que estão passando? É a pretensão de economistas de saberem como o mercado funciona. Porque toda intervenção pressupõe conhecimento. Essa pretensão é a raiz de todas as crises. Ele está falando o que com esse título? Pecado original de Adão e Eva. É a releitura do mito do Gênesis. Lembra que Adão e Eva foram tentados que se comessem a árvore do conhecimento, que não era maçã. Na Palestina não tem maçã, ou não tinha. Seriam iguais a Deus, conheceriam como Deus. Então ele diz, não se pode conhecer. Esse é o pecado original. Se não podemos conhecer, o que podemos fazer então? Ter fé no mercado. Reconhecer que o mercado sempre vai produzir outros melhores resultados possíveis, que é a base da proposta, base epistemológica do neoliberalismo. Mas você tem uma contradição lógica. Se não pode intervir, porque não pode conhecer o mercado, como é que se pode dizer que o mercado sempre vai produzir melhores resultados possíveis? Porque isso pressupõe que você conheça o mercado. Esse salto lógico é o que se chama de fé. A transcendentalização. Você passa de um livro para o outro. E eu acredito.
E como vai dizer depois Milton Friedman, os que são contra o mercado, no fundo, têm problema de falta de confiança na liberdade do mercado. Com o fim da plausibilidade, começa o neoliberalismo e pelo mundo se criam diversos institutos von Mises. 15 anos atrás eu comecei a ler jornais dizendo que no Rio Grande do Sul tinha sido criado um Instituto de Pensamento Liberal, não lembro, ligado à ideia de Mises, que estava começando cursinho de formação de liderança jovens filhos de burgueses. Eu lembrei do tempo que na Zona Leste eu arranjava grana com a Igreja da Holanda para pagar casas de retiro, para fazer curso de liderança para jovens dos movimentos populares. Obviamente, o curso deles deve ser muito mais chique que o nosso, e se massifica o novo mito neoliberal. Através de mídia, isso assim, nos Estados Unidos criaram redes de rádio, há mais de 20 institutos com o nome von Mises, esse é o principal autor, é o professor mentor do Hayek, e o principal livro de divulgação dele se chama A Mentalidade Anticapitalista, que é uma maravilha de livro de teologia. E o que ele diz? Ele diz: todo adulto é livre para moldar sua vida de acordo com seus próprios planos. Conceito de liberdade, não existe outro. É eu e meus desejos. É puro indivíduo. Depois ele diz: no sistema de mercado livre, os consumidores são supremos, isto é, soberanos. Desejam ser satisfeitos e seus desejos são supremos. Na antiguidade, soberania era problema de Deus, depois passa para o Estado, depois para o povo, agora chega no consumidor. E o consumidor não é qualquer indivíduo. O nível é: todos somos humanos, nem todos são cidadãos, e nem todos cidadãos são consumidores. E o desejo soberano é dos consumidores, que têm direito de realizar. E o desejo, eu vou ler isso aqui porque isso é uma maravilha. Ele diz assim: no momento em que adquire os objetos de desejo, o ser humano pode sentir-se mais feliz do que antes. Porém, à medida que algum dos seus desejos são satisfeitos, surgem novos. Assim é a natureza humana, totalmente de acordo. Tá? É assim que nós funcionamos, instintivamente. Seria inútil lamentar esse apetite insaciável por mais e mais bens. Essa avidez é exatamente o impulso que conduz o homem à direção do aperfeiçoamento econômico. Isso é tese teórica, cultural. Isso não é universal. Manter alguém contente com o que já conseguiu ou pode facilmente conseguir, sem interesse para melhorar suas próprias condições materiais, não é uma virtude. Isso é um juízo ético. Por que desde criança aprendemos? Não, você precisa olhar do teu irmão. Porque criança quer tudo para si. E a mãe vem: meu filho, você tem irmão. Ele também tem direito de comer. Isso é, a sociedade criou mecanismos culturais para controlar essa avidez do desejo individual. Ele diz: não, isso não é virtude. Virtude é você deixar-se ir. E se eu quero, pode todo mundo ter tudo? Não. Então como é que eu explico a minha insatisfação? Porque lembre-se, nós somos seres infinitos na condição de finitude. Nosso desejo é infinito numa economia escassa. Não há satisfação para ninguém. Por isso que o místico diz: eu abandonei as coisas materiais e procuro Deus, porque descobri que aqui não vai dar o meu resultado. Aí ele diz: se você não consegue ser o rei do chocolate, campeão de boxe, tá? Ou estrela de cinema, você é o culpado. Aqui vem uma coisa fundamental: teologia da culpa. Você é culpado pela sua frustração. E essa culpa vai para todos. Obviamente, para começar com os pobres. Pobre é pobre por quê? Porque é culpado, merece sua pobreza. Antigamente você tinha teologia da retribuição ou teologia do karma. Você está pagando pecados anteriores. Mas o rico também é culpado, porque campeão de boxe é um só e não fica eternamente. Grandes campeões ficam 5, 7, 8 anos. Rei do mercado, você deixa de ser uma hora. Homem mais rico deixa de ser. Então nós todos somos alimentados pela frustração. Só que você é culpado pela frustração. Pobres mais e ricos também. Então como é que cada um lida com isto? E aí o von Mises, ele entende de antropologia. Ele diz: o ser humano procura, para não sentir-se humilhado, procura bode expiatório. Então
Então, ele não é um idiota. Ele escreve panfletariamente, porque ele mesmo disse, texto complicado o povo não entende. Escreva panfleto. Porque a gente não precisa ganhar intelectual, a gente precisa ganhar o povo. Porque grana nós temos, intelectual a gente compra. Você precisa ganhar o apoio popular, coração do povo do mercado. E aí eu vou pular aqui e eu quero citar um texto do Walter Benjamin. Ele diz assim: o capitalismo presumivelmente é o primeiro caso de culto não expiatório, mas culpabilizador. Nesse aspecto, tal sistema religioso é decorrente de um movimento monstruoso, uma monstruosa consciência de culpa que não sabe como expiar. Lança a mão do culto capitalista, não para expiar essa culpa, mas para torná-la universal. Se todos são, qual é o meu problema? Para martelá-la na consciência e, por fim, acima de tudo, envolver o próprio Deus nessa culpa para que ele se interesse pela expiação. Por isso que capitalista nunca está satisfeito. Teve um indiano que foi rebaixado na lista dos homens mais ricos do Fortune, de 9º para o 16º. Ele entrou na justiça. Ele não disse que ele não tem aquele dinheiro, tem mais. Não. É que a classificação está errada. Porque ele sentiu-se culpado perdendo a posição. Ora, se culpa é de todos por conta da distribuição de riqueza, quem é o juiz que faz essa distribuição? Mercado. É tal da meritocracia invertida. Mas eu posso questionar o mercado? Não. Tá? O mercado é inquestionável. Ele vai dizer que está além do bem e do mal, do justo e do injusto. O que é algo separado que está além do bem e do mal, do justo e do injusto? Sagrado. Há um grande equívoco no uso que o pessoal faz hoje do sagrado. Tudo é sagrado, gente. Se tudo é sagrado, a etimologia está errada, porque a palavra sagrado significa separado. Tá? Ah, mas é de Deus. Não, de Deus é uma coisa, sagrado é outro. Emmanuel Levinas tem um livro muito interessante, mais pelo título do que pelo conteúdo, que é muito complicado de acompanhar, do sagrado ao santo. Ele distingue esses dois conceitos. Então, mercado se tornou sagrado, o que não está sob o juízo humano. Aquilo que vale para o dia a dia, vale para o dia a dia, para o profano, mas não para decisões do mercado. E aí nós temos, então, uma inversão. Quem são os problemas? O pessoal que acredita que ser humano, por natureza, tem direitos. Que é a base do pensamento liberal moderno, que está fundado na tradição neotestamentária, que é um dos pilares da tradição ocidental. Que todos têm mesma igualdade, porque perante Deus todos são iguais. Depois vai ser substituído perante a lei, todos são iguais. E a razão moderna vai dizer a essência humana traz consigo certos direitos implícitos. O que nós temos hoje? Teoria pós-moderna, filosofia pós-moderna, dizendo não é possível conhecer a essência, tudo é cultural. E ele vai nessa assumir isso, vai dizer, se tudo é cultural, dizer que a natureza dá direitos é cultural. A natureza não dá direito. Então, o grande erro da esquerda, dos humanistas, e ele cita explicitamente o Conselho Mundial de Igrejas, é acreditar que o ser humano tem direitos por natureza. Não tem. E como não conseguiu direito no contrato do mercado, não tem direito nenhum. Se pobre não tem direito a comer, porque não tem dinheiro, o que é um programa social Bolsa Família? Um roubo. Você tira de quem tem direito, que ganhou justamente via mercado, contra a vontade deles, e passa para quem não tem direito. Desse sentido, há uma inversão. Os defensores dos direitos dos pobres, dos programas sociais, são os grandes malfeitores da humanidade. Aí eles ficam com raiva. E qual é o problema? Eu estou frustrado porque esses desgraçados de esquerda continuam querendo meu imposto para dar para esses pobres desgraçados. Então, de quem é a culpa da minha frustração? Da esquerda e dos pobres. Aí põe fogo no mendigo e xinga Padilha, o outro Padilha, no restaurante. Você é o desgraçado. E é muito interessante, no livro que espero que saia o ano que vem,
Eu terminei de escrever um livro chamado O Novo Mito do Capitalismo, analisando essa questão. Isso aqui é um resumo do livro. Eu analiso essa questão. Quando ele diz, esse é o cara que tira nosso dinheiro, o Padilha diz, mas 65 milhões de pessoas atendidas. Ele está numa outra lógica. O Padilha diz, esse pessoal tem direito, o Estado tem dever, nós cumprimos com esse dever. E outro cara diz, não, eles não têm direito. Portanto, nós não temos dever. Isso é um roubo. São dois mitos diferentes, duas estruturas de pensar diferentes. É isso que nos ajuda a entender a agressividade. Antigamente, egoísta, todos nós fomos, sempre tivemos egoístas exagerados, mas as pessoas tinham vergonha de serem publicamente egoístas. Porque havia uma pressão cultural, uma censura cultural. Hoje é um orgulho. Depois que passa a vergonha do Temer, que agora deu uma baixada, mas quando acalmar, esquecer, vai continuar esse orgulho. Se esse modelo civilizatório prevalecer. Então o que nós estamos discutindo aqui no fundo? Voltamos ao debate do século XVIII. O ser humano tem direitos. O tal dos direitos humanos. Que é coisa de bandido. Então, o progresso tecnológico chegou a um ponto que destruiu as bases humanistas do mundo moderno. E na medida que nós aceitamos essa culpabilização, o pobre que aceita a culpa, porque não consegue comprar brinquedo para o filho, ele sofre duas vezes. Pela fome, pobreza e pela culpa. E culpa, humilhação, não sai quando você come. Quando você come, mata a fome, a dor da fome. A dor da humilhação e culpa, não. Isso vai aparecer em violência familiar, neuroses, loucuras. E quem se sente culpado não luta. Porque o princípio básico do movimento social da década de 80, a gente ia falar com os pobres, vocês têm direito. Nós não temos direito, somos pobres. Nós somos pobres por quê? Porque Deus quer. Não, Deus não quer, por isso que a Bíblia era importante. Quem entende Deus? Bíblia, está vendo aqui? Bíblia diz que Deus quer justiça em favor dos pobres. Ah, é? Então nos enganaram? Sim. Temos direito? Sim. Por que não conseguimos? Porque a burguesia tomou poder. Então o que eu faço para ter o meu direito realizado? Vamos para a luta social, para lutar pelos direitos. Esse é o movimento. Isso pressupõe a descoberta da dignidade e direito fundamental de todo ser humano. É isso que passou por processo de erosão, de perda de credibilidade. Daí que é tão difícil reorganizar movimentos sociais. Como é que a gente sai dessa? Eu tenho uma hipótese. Um mito combate com outro mito. E razão moderna, e todas as razões estão fundadas em determinados mitos. Como o amor velho só se esquece com o amor novo. Já diziam as velhas sabias. Um mito se combate com outro mito. Essa é uma intuição que leva Zizek, Badiou, Agamben a estudar Paulo, apóstolo do Novo Testamento. Não precisa acreditar em Deus. Zizek diz, perguntar, por que você acredita em estudar Paulo se você não é cristão? Eu não acredito em Deus, mas Paulo conseguiu uma coisa que a gente não está conseguindo, que é criar comunidade de resistência frente ao império. Ele tem alguma coisa para nos ensinar. Não é possível. E como o marxismo, junto com o pensamento moderno, foi para o buraco, e o marxismo pós-moderno não vai sair do buraco porque não reconhece direitos essenciais, porque o pensamento pós-moderno não admite direitos essenciais, e se não há direitos essenciais, só há culturais, e a cultura dominante vai vencer. E aí eu queria então terminar com uma citação, uma ideia de Paulo, que eu acho fundamental hoje. Ele diz assim, nós precisamos, para sair da lógica da culpa, para entrar na lógica da responsabilidade, seja em termos de ricos e pobres. Porque o rico diz, eu não sou culpado de que essas pessoas estão sofrendo. Isso, se a gente continuar acusando de culpa, eles vão responder agressivamente. Ninguém é culpado, você não é culpado, de acordo, você não fez nada contra essa pessoa. Mas você tem que ter uma responsabilidade, é preciso responder a problemas sociais. A lógica da responsabilidade é uma lógica que nos chama a ação. A lógica da culpabilidade, basta apontar o culpado e está resolvido. Apontar o culpado não resolve nada, nem nossa consciência de culpa. E como é que nós sair dessa ideia universal da culpabilização que Walter Benjamin colocar? O mito proposto pelo Paulo.
enquanto ainda éramos inimigos de Deus. Não é antes da conversão, antes de virar bonzinho. Não, enquanto éramos inimigos, Deus já se reconciliou. Não se sinta culpado. Teu sofrimento não é punição. Ah, mas Deus está me castigando. Não, mas eu sou ruim. Não importa. Mesmo quando éramos inimigos de Deus, Deus já se reconciliou conosco. Como ele era cristão, através de Jesus. Você pode tirar a segunda parte. Significa o quê? Uma crítica radical à ideia de Deus norteadora das culturas de opressão. Que todos pressupõem um Deus que culpabiliza e pune. Uma ideia de que Deus verdadeiro, não importa se existe ou não, o Deus verdadeiro para Marx é o Deus que humaniza o ser humano, é aquele que reconcilia com todos os seres humanos, porque na base de todas, anterior a qualquer articulação cultural, todo ser humano tem direito a viver. Obrigado.